Olá, hoje o nosso grupo vai comentar um pouco sobre o RAG, que é Retrieval Augmented Generation. O grupo é composto por mim, Leonardo, Camille, Adalberto, Thiago e Guilherme. Eu vou introduzir um pouco o conceito de RAG, falar sobre os fundamentos e a evolução até o Agentic RAG, explicando um pouquinho sobre cada termo do RAG. Retrieval, porque ele faz essa busca do termo que você está procurando. Augmented, que pode ser traduzido para incrementado ou enriquecido, que ele vai fazer, que ele vai pegar os termos mais relevantes e parecidos com o que você está buscando para trazer a sua resposta. E Generation, que é a integração dele com a LLM, para fazer toda essa orquestração por trás. O RAG ele surgiu justamente por uma limitação das LLMs em três grandes tópicos, que é elas só são treinadas com um certo conjunto de dados limitado e ele fica restrito ao tempo e às informações que tinham naqueles dados. Ou seja, se você chegar numa LLM que só foi treinada com dados até 2005, ela não vai saber responder respostas de 2010 e ela vai tentar imputar ou formular respostas que não são exatas e que não estão corretas sobre isso. Além disso, também as alucinações, que é muito frequente nas LLMs, justamente pela grande quantidade de informações e pela complexidade de prompts longos e etc. E também a falta de transparência, que você não tem certeza de onde vem uma resposta específica. Logo, o RAG surgiu para tentar suprir todos esses fatores, dando mais contexto e fazendo com que um modelo fique mais específico. Bem, a ideia do RAG é adicionar uma memória adicional ao modelo para que ele seja mais específico e adquira mais contexto sobre a tarefa que você está designando ele a tratar. Ou seja, aqui a gente tem um exemplinho de um modelo que mostra mais ou menos como funciona o RAG. Primeiro, nós enviamos documentos para ele, então esses documentos eles vão ser quebrados em chunks, na parte de chunking, e a definição de como é o tamanho desses chunks e etc. é um hiperparâmetro. Ou seja, você mesmo vai escolher se você prefere que os documentos sejam quebrados em chunks maiores ou menores, e tudo isso vai impactar para um trade-off lá no final. Após isso, acontece o embedding. Embedding são representações vetoriais de um texto, e eles são muito poderosos justamente porque eles fazem representação semântica. Ou seja, um carro e um auto, a palavra carro e a palavra automóvel estarão próximos, mesmo que elas não sejam a mesma palavra, porém elas têm um significado parecido. E tudo isso é crucial para o RAG funcionar, quando ele for fazer a busca e encontrar essas palavras. Após isso, esses vetores de embedding eles serão armazenados em um banco vetorial, e aí começa a parte da execução do usuário. Então, ao fazer uma pergunta, acontece o embedding da pergunta, ou seja, a pergunta é transformada em representações vetoriais e é feita uma busca vetorial no banco de embedding que foi feito anteriormente com os documentos que enviamos para ele. Ou seja, ele tenta dar um match entre as informações da pergunta e as informações disponíveis nos documentos. Com isso, é retornado os top K documentos, e esse é mais um hiperparâmetro. Então, são os K documentos mais importantes e mais relacionados com a pergunta. Após isso, a LLM vai receber esses documentos e vai formular a resposta final. Então, o RAG ele funciona dessa maneira, integrando desde a inserção dos documentos com o embedding e quebrando ele em chunks, fazendo a representação vetorial das palavras, até a integração com a LLM para formular a resposta final. E também tem o Agentic RAG. O Agentic RAG ele é uma melhoria do RAG clássico.
A diferença é que ele vai ter um agente para ajudar a todo momento. Então, no RAG tradicional, enquanto você só tem a parte de buscar e de gerar a pergunta com base nos documentos e nos vetores, no RAG agêntico você tem uma possibilidade de fazer múltiplas buscas, de ter uma auto-verificação, porque a todo momento está sendo observado pelo agente. Então, o agente ele vai fazer essa busca adaptativa, ele verifica a consistência e ele pode tomar decisões acerca de se vai repetir uma determinada busca, se aquilo realmente faz sentido. Ele raciocina e analisa todos esses fatores para gerar uma resposta final. Ou seja, é o RAG tradicional, porém com a implementação de um agente ali para poder estar ciente de todo o Olá a processo. todos, meu nome é Adalberto e eu vou falar um pouquinho mais sobre os mecanismos de busca. Os mecanismos de busca nada mais são que as ferramentas e técnicas que a gente usa para determinar quais são os documentos relevantes que vão ser fornecidos como contexto para o modelo antes de gerar a resposta. A ideia é que a gente tem três conceitos chaves aqui: Dense Retrieval, Re-ranking e Adaptive Retrieval. O Dense Retrieval nada mais é do que uma técnica para recuperar os top K documentos candidatos. A ideia é que a gente representa cada documento como um vetor num mesmo espaço vetorial, o famoso embedding. E aí a gente usa técnicas vetoriais bem performáticas para conseguir recuperar os top K documentos. O re-ranking já trata uma outra parte do problema, que é ranquear os top K documentos recuperados para garantir que eles tenham a maior score de relevância para a query enviada para o usuário. A ideia é que ele usa modelos mais robustos que têm um maior poder, requerem um maior recurso computacional para conseguir fazer essa avaliação. Já o Adaptive Retrieval é uma estratégia no qual a gente adapta o tipo de recuperação de acordo com a entrada da query. A gente ajusta dinamicamente a quantidade de documentos ou se vai precisar realizar novas buscas e a gente tenta equilibrar a qualidade da resposta com o custo computacional para obter essa resposta. Bom, entrando em mais detalhes sobre cada um desses conceitos, a ideia do Dense Retrieval é que, como eu comentei, ele seja um modelo para conseguir recuperar os documentos que são presentes no nosso sistema, representando ele como os vetores. É a técnica mais utilizada nos sistemas de RAG moderno, certo? A ideia é que a gente vai representar os nossos documentos como vetores usando modelos como SBash, DPR, E5, OpenAI Embeddings em um mesmo espaço vetorial. Depois a gente vai aplicar técnicas vetoriais como similaridade do seno, produto interno, para ver a similaridade semântica entre os vetores. A ideia é tentar bater o contexto próximo sem necessariamente uma correspondência exata de palavras. A gente também utiliza uma outra técnica muito importante, que são os índices vetoriais, que nada mais são do que uma forma de agrupar os documentos próximos ou relevantes, os documentos mais próximos um do outro no local mais próximo, né? A ideia é acelerar um pouco a busca, porque aí a gente consegue buscar de uma forma mais direcionada. Bom, o Dense Retrieval ele recupera rapidamente os documentos, porque ele é otimizado para performance e de forma semântica. Mas nem sempre esses documentos vão vir para a gente ordenados pela relevância em relação à query. Aqui eu tenho um exemplo onde o usuário manda uma query. A primeira ideia do Dense Retrieval é bater nesses bancos de dados de vetores, né? E recuperar N vetores quaisquer aqui, que são relevantes para a query. E como vocês podem ver, o re-ranking vai reordenar esses vetores entre eles. A ideia é que ele vai usar um algoritmo mais robusto para conseguir fazer essa ordenação, essa segunda ordenação, né? Uma coisa como um cross-encoder, por exemplo. A ideia é que isso daqui também te permite fazer uma nota de corte mínima, diminuindo um pouco do contexto que você manda para o modelo e mandando os vetores mais relevantes e mais importantes para a query diretamente para esse modelo. Bom, o outro conceito ou estratégia é o Adaptive Retrieval. A ideia aqui é mudar a forma de retrieval de acordo com a query que o usuário manda usando um Query Classifier. A ideia desse Query Classifier é analisar a complexidade. Se for algo bem simples, como por exemplo, o que define um conceito bem direto, a gente consegue mandar a query diretamente para o LLM sem realizar nenhuma busca dentro dos nossos documentos. Se for uma questão mais técnica, mas que é uma questão direta,
A ideia é conseguir fazer um único retrieval usando os processos que a gente já discutiu anteriormente. E agora um novo conceito muito legal é o multistep, que é o terceiro tipo de query, quando é uma query mais complexa, como uma comparação de análise ou algo do tipo. A ideia é que a gente faz um retrieval inicial e depois a gente faz follow-ups, adicionando gradativamente mais contexto à medida do que for necessário para conseguir gerar uma resposta eficiente com o modelo de LLM. A ideia desse modelo de Adaptive Retrieval é que a gente consegue gerar uma alta qualidade de resposta, economizando um pouco no custo computacional de acordo com as queries que o nosso usuário manda. Então agora eu vou passar para vocês algumas abordagens avançadas, sendo elas o GraphRag e o CRAG. Então, a gente vai começar pelo GraphRag, né? Então, a gente tem que entender primeiro o problema que ele resolve, né? No Dense Retrieval, que a gente acabou de ver, a base ela é quebrada em pedaços de texto, né? Os chunks, e a gente recupera os K pedaços mais parecidos com a pergunta. Isso funciona bem quando a resposta está concentrada no trecho, mas e quando a resposta está espalhada no corpus inteiro, né? Então, por exemplo, quais são os principais temas que atravessam todos esses documentos? Nenhum chunk sozinho ele vai responder isso. O Dense Retriever ele trata cada trecho como uma ilha, ele acaba perdendo as conexões entre eles. E no paper da Microsoft, que trata do GraphRag, esse tipo de pergunta global ela é chamada de sumarização orientada à consulta, né, ou sense-making. Então, a ideia do GraphRag é parar de tratar o texto como pedaços soltos e estruturar o conhecimento como um grafo. Então, o LLM ele vai ler o corpus, ele vai extrair algumas entidades, que vão ser os nós do grafo, né, e as relações entre elas, que vão ser as arestas. Então, aquilo que estava implícito no texto fica explícito no grafo. E em cima desse grafo é rodado um algoritmo, né, de detecção de comunidades chamado Leiden, que agrupa algumas entidades muito conectadas, né, em alguns clusters temáticos. E para cada comunidade ele vai gerar um resumo bottom-up, e os resumos dos níveis mais altos incorporam os dos níveis mais baixos. Então, isso quer dizer que a base ela já vem hierarquicamente relacionada. E aí, para responder, vão existir dois modos, né? O local, que vai parte de entidades específicas da pergunta e vai navegar a vizinhança delas do grafo. E a busca global, que é o foco do paper, vai combinar os resumos das comunidades no esquema MapReduce e vai gerar algumas respostas parciais em paralelo, uma por comunidade. E depois vai juntar tudo numa resposta final. Então, como o GraphRag ele é avaliado por outro LLM como juiz, ele acaba superando o graph vetorial comum em abrangência e diversidade nas perguntas globais. Apesar de ter que pagar um preço por isso, né, que é ter uma indexação mais cara, porque montar o gráfico vai exigir várias chamadas de LLM. Então, em resumo, o GraphRag ele vai ser a escolha quando a pergunta exigir conectar muitos fatos. A gente apresentou um caminho agora para melhorar a estrutura do conhecimento, né? E o segundo caminho, ele vai fazer o próprio modelo decidir e se criticar, que é o self-reg. Então ele parte de uma fraqueza do reg clássico, que é ele busca sempre antes de gerar e ele nunca checa se o que ele recuperou é relevante e nem se a resposta realmente está apoiada na evidência. Então a pergunta que o paper do self-regulating faz é: e se o próprio modelo decidisse quando buscar e verificasse se a resposta realmente está fundamentada? Então a resposta deles foi treinar o modelo para emitir alguns tokens especiais, né, que são os reflection tokens, no meio da geração. É, são quatro esses tokens, né? O token retrieve, que decide se a gente precisa buscar ou não. O Israel, que decide se o que a gente recuperou é relevante. O ISUP decide se a resposta está suportada pela evidência. E o ISUSE, que decide se aquela resposta é útil ou não para a pergunta numa escala de 1 a 5. Então, como é que isso funciona na prática? Se o conhecimento que já está nos pesos do modelo ele basta, então ele vai emitir um retrieve igual a não e vai gerar direto, sem fazer essa busca. Mas quando ele precisa de evidência, ele vai gerar um retrieve igual a yes e vai processar vários trechos em paralelo e ele vai usar, né, o Israel e o SUP para criticar cada candidato e vai escolher a melhor continuação. Então a recuperação ela deixa de ser fixa, ela passa a ser uma recuperação sob demanda. E tem um detalhe muito poderoso nisso, que como o comportamento ele é controlado por esses tokens, dá para ajustar o sistema na hora de usar sem retreinar.
Então, por exemplo, mexer no limiar sobre a probabilidade do token retrieve vai fazer ele buscar mais ou menos. Então, isso deixa a gente equilibrar, conforme a tarefa, a precisão das citações contra ali, a completude daquela resposta. Então, a autocrítica ela vira parte da saída aprendida do modelo. Ele foi treinado para isso com a ajuda de um LLM crítico que anotou os dados. Não é uma regra externa colada por cima. Então, isso vai melhorar demais a verificabilidade, principalmente em algumas respostas longas, né, com muitas citações. E agora a gente vai ver a mesma resposta, mas por um outro ângulo. Né? Então, em vez de criticar a recuperação, ele vai corrigir a recuperação, que é o CREG. Então, a gente tem aqui na nossa esquerda o self-reg, que eu acabei de explicar. Porém, aqui na minha direita, a gente vai ter o CREG, que vem de corrective reg. Então, ele vai, em vez de criticar, ele vai corrigir a recuperação. Então, vai ter um avaliador, né, um T5, um avaliador leve, que vai classificar os documentos recuperados em 3 graus. Então, se a resposta estiver correta, ele vai refinar, vai decompor os documentos em pedacinhos e jogar fora o ruído, e vai recompor só o essencial. Mas se ela estiver incorreta, ele vai descartar e vai fazer uma busca na web para complementar aquela resposta. E se ela estiver ambígua, ele vai fazer uma combinação dos dois. E o ponto principal disso, né, é que o CREG ele é plug and play, então ele vai acoplar em qualquer pipeline. No paper do CREG, ele foi acoplado ao próprio self-reg. Então, e ele melhorou o desempenho dele. Então, quer dizer que os dois eles não competem, né? Então, eles são sempre complementares. E as duas coisas, o self-reg e o C-reg, elas vivem dentro do mesmo ciclo, né? Do agentic reg, que é o que? Recuperar, raciocinar e verificar. E é justamente essa autoverificação que torna possível o loop do agente, que é o que o próximo colega vai explicar, vai mostrar agora aqui na parte de integração com o agente. Oi pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho mais sobre como funciona a integração e avaliação dos modelos de RAG a sistemas multiagentes. Bom, a ideia é que a gente tem duas arquiteturas principais que servem para fazer a integração: o React e o LangGraph. No React, a ideia vem de raciocinar, depois agir. O modelo começa com estruturando um pensamento em linguagem natural sobre o que ele precisa fazer. Depois, ele emite uma query de busca, como se fosse uma ferramenta qualquer. Recebe os documentos, incorpora ao contexto atual e repete esse ciclo até que ele consegue gerar uma resposta satisfatória para a pergunta, para a query original. Já no LangGraph, a gente usa um grafo de estados, onde cada etapa, buscar, raciocinar, verificar, é um nó explícito. E cada aresta serve para verificar se a resposta já foi suficiente. Se não, ela volta ao estado inicial, tendo como se fossem arestas condicionais. A ideia é ter um loop declarativo, onde cada iteração é estrutural. E depois, além disso tudo, nós também temos o conceito de observabilidade com essa abordagem, onde cada transação é logada e pode ser inspecionada ou reconfigurada. Bom, já sobre as métricas de avaliação dos RAGs, a gente tem 3 métricas centrais, que são primeiro a de qualidade de recuperação, qualidade de resposta e depois as métricas agênticas. Sobre a qualidade de recuperação, é bem padrão, é o recall de K, onde a fração de questões, a gente tenta achar uma fração de questões onde pelo menos um documento relevante foi retornado nos top K documentos. O Precision, que é onde a gente tenta ver a quantidade dos documentos retornados que são realmente relevantes para a query. E o MMR, que ele penaliza quando o doc certo aparece em posições baixas no ranking, que é quanto à questão do re-ranking que nós havíamos explicado anteriormente. Nós também temos a questão da qualidade da resposta, onde a gente tem um exact match, que ele tenta colocar como respostas idênticas normalizadas como uma resposta de referência, e o F1 de tokens, que é a sobreposição de palavras, onde você tem mais tolerância a variações escritas. Já sobre as métricas de agente, a gente tem o Faithfulness, que ele tenta verificar sobre cada afirmação feita pelo agente é rastreável um doc efetivamente recuperado. E o Answer Relevance, onde as respostas pertinentes, ele tenta avaliar se a resposta é pertinente à pergunta a ser feita. Bom,
Falando um pouquinho sobre os benchmarks e desafios de avaliações que nós temos hoje, essencialmente nós temos benchmarks tradicionais, que são das questões naturais, onde a gente tenta fazer um Q&A com as respostas anotadas na Wikipédia, por exemplo, avalia a precisão de recuperação em perguntas factuais simples. O Hotpot QA, onde a gente tem um raciocínio multi-hop. A ideia é que nós tentamos precisar conectar dois documentos, ou seja, conectar dois contextos ali dentro. Ideal nisso daqui é para ser usado onde uma única busca não é suficiente. E o Fiver, que é a verificação factual, onde suporta, refuta ou sem evidências. Ele avalia se o componente de verificação do ciclo do agente ali está realista. Quanto aos desafios abertos, a gente não tem um benchmark padronizado hoje em dia e eles não cobrem de forma genérica todos os tipos de usos de agente. A gente tem também um viés de autovalidação, onde o mesmo LLM gera e avalia. Se o modelo começar a errar de forma sistêmica, ele não vai conseguir detectar o próprio erro, né? E o principal, que é o custo do loop iterativo, onde cada iteração aumenta a latência e aí você tem que fazer um trade-off entre qualidade e eficiência computacional. E aqui a gente tem os pontos-chave da integração e avaliação, que o RAG deixa de ser um módulo fixo e vira uma ferramenta de agente, chamada dinamicamente no ciclo, e a gente incorpora isso dentro da arquitetura dos nossos agentes. O React e o LangGraph viram os dois padrões dominantes para fazer essa integração. O Hotpot QA, o NQ e o Fiver viram os benchmarks de referência, apesar de ainda estamos estruturando os padrões nessa área, né? E a avaliação, como eu falei, ainda precisa de um pouco de padronização e a gente ainda tem um pouco de viés de autoconfirmação. Boa tarde. Agora, para concluir e sintetizar o que foi apresentado pelos meus colegas, vou falar inicialmente sobre a evolução do RAG, como vimos. Ou seja, a jornada dos modelos de linguagem, da memorização estática à autonomia agêntica. Inicialmente, tem-se o RAG clássico, que resolve o problema do contexto limitado, conhecimento congelado e alucinações ao conectar a LLM à base de dados externas, realizando buscas nessas bases e recuperando informações em busca da resposta. Posteriormente, surgiram técnicas de refinamento da busca para garantir que o contexto e informações recuperadas sejam condizentes e precisas. Técnicas essas como Dense Retrieval, Re-ranking e GraphRag. Por fim, o RAG deixa de ser algo linear e vira uma ferramenta auto-iterativa para a agente. Agora, para apresentar a arquitetura agêntica geral, na qual, como mencionei, o sistema deixa de ser um pipeline e vira um ciclo iterativo de raciocínio, temos essas 4 fases. Primeiro, a fase de orquestração, que é quando a agente interpreta a intenção do usuário e quebra a pergunta em subtarefas lógicas. A segunda fase, que seria a fase de recuperação, no momento em que o agente busca externamente em bancos vetoriais e APIs os dados necessários para responder às subtarefas. Na próxima fase de reflexão, antes de prosseguir, esse agente analisa a procedência e relevância das informações encontradas na fase anterior. Na última fase de geração, após reunir tudo isso, ele formula e entrega a resposta final para o usuário. Para fechar, a gente propôs um exemplo. Imagine que um funcionário reporte um erro para testar um sistema específico. O RAG tradicional buscaria por erro no sistema, nas facts, e retornaria um tutorial genérico que possivelmente ocasionaria uma falha. Já com a abordagem agêntica, é possível que a LLM busque externamente e possa identificar a causa exata do problema baseado na pergunta do usuário, retornando uma resposta mais adequada ao problema. Obrigado.